Eu não deveria falar assim dessa forma, mas eu preciso ser brutalmente sincero com você agora. Porque existem milhares de lojas virtuais que quebram não porque os produtos são ruins ou os clientes não ficam satisfeitos, mas por simplesmente não ter um trabalho tão desenvolvido para o nicho tão concorrido. Se você escolhe um mercado com muitos bons concorrentes, você precisa de uma diferenciação absurda, profissionalismo ao extremo e até um pouco de sorte. Mas se você escolhe um mercado com muita demanda e pouca oferta, fica tudo extremamente mais fácil, porque o nicho distorce o tempo para o sucesso do seu e-commerce. Se você acerta um oceano azul, você consegue sucesso com muito menos esforço e tempo. E é exatamente isso que eu vou te ajudar a escolher. E nesse vídeo eu vou te mostrar 6 estratégias para você definir de uma vez por todas o nicho que você vai atuar no seu e-commerce. E a primeira delas, você precisa lembrar, não é nem da lei mais antiga do marketing, é a lei mais antiga do capitalismo, a lei da oferta e da procura. O primeiro item é: procure por nichos com muita demanda e pouca oferta. Se você encontra esse nicho, vai ser tudo extremamente mais fácil. Se você encontra um mercado que as pessoas estão carentes por determinados produtos e tem poucos concorrentes trabalhando, pouca gente fazendo o trabalho para vender para essa demanda toda, vai ser tudo muito mais fácil. E eu adicionaria um outro item dentro desse item. Porque o item é: procure por mercados com muita demanda e pouca oferta. Mas vamos supor que você está em um mercado que você está querendo entrar em um mercado que tem muita demanda, tem muita oferta também. Qual seria a outra opção? É entrar no mercado com muita demanda e pouca oferta qualificada. O que eu quero dizer com isso? Existem mercados que têm muitos concorrentes, sim, mas nem tantos grandes players, nem tantas pessoas, nem tantas marcas que já se estabeleceram lá. Beleza, tem muitos concorrentes, mas a maioria está fazendo um trabalho amador. E aí, você, mesmo com muitos concorrentes, você consegue se destacar com mais facilidade. Já o segundo é uma espécie de continuação do primeiro, só que entendendo mais o como você vai conseguir achar esse mercado com muita demanda e pouca oferta. Basicamente, faça pesquisas e análises macroeconômicas e até sociais. O nome parece super complicado, mas você vai ver que é muito mais simples. O que eu estou chamando de análises macroeconômicas e sociais? É você usar, primeiramente, o seu cérebro e as suas observações sobre o mundo atual. E você pode usar isso junto com notícias, junto com algumas ferramentas como o Google Trends, pesquisador de palavras-chave do Google Ads e o ChatGPT. Ou melhor do que o ChatGPT, o Manus, que é uma inteligência artificial semelhante ao ChatGPT, mas que tem uma capacidade de pesquisa muito maior. E aí, o que você consegue observar unindo tudo isso? Que existem determinados mercados que estão crescendo constantemente e a tendência é que cresçam ainda mais. Vou te dar um exemplo muito claro disso. Dentro aqui da mentoria do e-commerce exponencial, a gente tem vários clientes de um determinado nicho, com um sucesso absurdo, com um sucesso astronômico, de um jeito muito mais simples do que várias outras marcas que não estão em um mercado que é basicamente um oceano azul como esse, que é basicamente o nicho pet. O nicho pet está assim, destruindo tudo quanto é meta dentro aqui da nossa mentoria. Por quê? Aí você pode pensar assim, não é coincidência, não é por um acaso. Não, vamos analisar o mundo? Vamos analisar o hoje e o futuro? O que está acontecendo com o mundo? As pessoas estão deixando de ter filhos humanos e passando a ter mais filhos pets. Por quê? Filhos humanos estão cada vez mais caros. Está tudo muito caro hoje em dia. Então, muitas pessoas pensam várias e várias vezes. E várias outras justificativas sociais. Então nem vou estender aqui para não entrar em polêmica nenhuma. Mas é fato, as pessoas estão deixando de ter humanos e passando a ter pets. A tendência disso é crescer. Aí se você não estiver confiando na minha palavra, eu até poderia colocar algumas pesquisas aqui para comprovar isso, mas é um fato. É um fato, o mercado pet está crescendo absurdamente. Um outro mercado facilmente comprovado para você identificar isso, que é um mercado, não é nem um nicho específico, mas qual que é a tendência do mundo nos próximos anos? É a população envelhecendo, baixa natalidade e um alto índice de pessoas morrendo somente aos 90, aos 100 anos. A expectativa de vida aumentando consideravelmente. É a tendência dos países mais desenvolvidos e também do Brasil. Com o passar do tempo, a população está envelhecendo. E o que isso nos quer dizer? Que, se eu fizer produtos voltados para idosos,
eu posso ter um sucesso muito maior do que várias outras marcas que já estão bem estabelecidas para produtos de adolescentes, produtos de jovens adultos, que tem um mercado muito mais vermelho. O mercado de idosos tem poucos concorrentes, pouca gente bem estabelecida. Na verdade, já tem várias marcas, mas você pode definir uma marca dentro desse segmento populacional de idosos, pensando que cada vez mais vão ter mais idosos. Uma outra coisa, pensando rápido aqui, ó. O que muita gente fala aí hoje em dia de aquecimento global? As cidades estão ficando mais quentes. Belo Horizonte, por exemplo, que é a cidade onde eu morei a maior parte da minha vida, né? É uma cidade que está cada vez mais quente. Toda vez que eu vou lá, eu me assusto com o calor que está fazendo. Hoje eu moro em Floripa. Então, BH não é uma cidade preparada para o calor. O que eu posso também pensar é criar produtos que podem ajudar nas casas para reduzir umidade, reduzir a temperatura e uma série de soluções pensando nisso. Então, basicamente, esse número 2 é você unir tudo isso. É unir o seu cérebro, unir as suas observações macroeconômicas, as suas observações sociais e contar com a ajuda dessas ferramentas que eu te mostrei aqui, que eu te falei aqui, que é ChatGPT, Manus, Google Trends, e você identificar realmente quais são os mercados que estão crescendo. Eu te citei aqui 3 ou 4, pura e simplesmente só. Você pode achar uns 10 com a ajuda do Manus e do ChatGPT, que vão te mostrar mercados com uma curva ascendente muito grande. Já o terceiro item aqui é a união, beleza, disso com algo que você nem consegue explicar tão bem, que é a união desse mercado promissor em crescimento com o seu sentimento. Porque basicamente, vida de empreendedor é trabalhar todo santo dia, não conseguir desligar quando está tirando férias, não conseguir desligar totalmente. Você vai pensar nos seus produtos, nos seus clientes, na sua marca praticamente todo santo dia, talvez até quando você estiver dormindo, você vai pensar nela, que é bem diferente de um trabalho CLT convencional. Você respira aquilo, você vive aquilo, a sua marca é a sua vida. Então não adianta apenas você pensar no item 1 e no item 2. Você tem que pensar algo que você fique bem de trabalhar todos os dias, algo que você ame, unindo o primeiro, o segundo com esse seu sentimento. Você realmente sente orgulho daquilo? Você acredita no seu produto? Você consegue, beleza, estou em um mercado em crescimento com algo que eu acredito? Aí é o melhor dos mundos, é o modo Ikigai, para você identificar realmente o que você é bom, o que o mundo precisa, do que te dá dinheiro, e um outro que eu esqueci. Mas basicamente você vai fazer algo que você orgulha e vai trabalhar com isso todo dia. É algo bem subjetivo que você vai ter que escolher. Já o quarto item é extremamente importante, não é tão fácil de você conseguir, já vou te adiantando, é um desafio, mas que pode mudar o seu jogo. Antes de te revelar, já senta o dedo no botão de se inscrever e comece a acompanhar nosso canal, porque aqui toda semana eu te dou dicas diferenciadas para crescer com seu e-commerce de forma realmente estratégica e exponencial. O quarto item é: encontre um nicho que tenha pelo menos 2 dos 3 itens que eu vou te passar aqui agora, que basicamente são ticket médio alto, alta lucratividade e muita recompra. Se você encontra um nicho que tem essas 3 coisas, ticket médio alto, alta recompra e muita lucratividade, você está no melhor cenário possível. Ainda mais aliando com os itens 1, 2 e 3. Se você tiver isso, você tá assim, extremamente, ultra, mega bem. Mas, vamos supor que não tenha alguns deles, tudo bem. O ideal é que tenha pelo menos 2 dos 3. Se tiver 1 dos 3, esquece. Se tiver 0 dos 3, mais ainda. Mais ainda. Porque se você tem um produto que tem um ticket médio baixo, lucratividade baixa e baixa recompra, vai ser muito difícil você conseguir fazer campanhas rentáveis, minimamente. Se você tem um produto e vários produtos mesmo que compõem quando a pessoa compra lá, de dar R$70, tem uma taxa de recompra de 10%, 5%, uma lucratividade baixa, não vale a pena. Você tem que encontrar pelo menos 2 dos 3. Um produto com muita recompra, a pessoa vai comprar constantemente ali de você, vai reduzir a sua dependência de um CAC muito baixo. Você consegue fazer um trabalho ali que tem potencial para ser muito mais lucrativo. Já o quinto item você tem que considerar muito junto do quarto item, que é uma sazonalidade sustentável. Eu quis separar esses 2 itens aí
para você interpretar de uma forma diferente. No item anterior, você tem que ter pelo menos dois dos três. E se não tiver isso que eu estou falando, vai ser muito mais difícil, que é uma sazonalidade sustentável. O que eu chamo de sazonalidade sustentável? Existem mercados que vendem principalmente em um determinado período do ano. Existem mercados que eu vou vender 5 vezes mais, 10 vezes mais em um determinado período do ano. E os outros momentos do ano morrem. Gente, mercados como esse são extremamente são desafiadores por uma série de fatores. Primeiro, se você tem essa dependência tanto em pequenos momentos do ano, se algo der errado nesses pequenos momentos, você está em péssimos lençóis. Você tem que ter um planejamento financeiro, um planejamento estrutural muito maior para, beleza, eu vou vender muito mais nesses meses, vou reduzir o meu custo nos outros meses e eu vou conseguir ser uma empresa lucrativa e rentável. Só que você vai ter que ter essa consciência desde o primeiro momento. E quais mercados são esses? Antes de falar, beleza, vamos supor que você escolha um mercado que tenha uma sazonalidade complicada. Cara, você vai ter que criar estratégias e ações criativas ao longo do ano. Beleza, eu tenho muito mais venda no determinado período do ano, mas nos outros períodos do ano não vai morrer totalmente. E aí eu te dou exemplos claros disso. Por exemplo, o nicho de papelaria. Papelaria tem um pico muito grande entre setembro ou outubro até janeiro ou fevereiro. Basicamente é um grande pico naqueles meses do ano por causa dos lançamentos dos planners. Se eu tenho uma papelaria, que eu tenho uma dependência muito grande desses meses, eu preciso criar uma esteira de produtos para todo o restante do ano, já contando com isso, já contando que eu não posso ficar limitado a essas vendas dos planners, porque eu tenho outros 7 ou 8 meses para trabalhar. Outro exemplo muito claro disso, que é o nicho de moda praia. Se eu tenho uma marca 100% voltada para a moda praia e o restante do ano, os meses frios, eu não tenho nada para vender, eu não programo um planejamento, não programo uma promoção ou algo do tipo, eu também vou ter que ter uma estrutura financeira e uma habilidade para conviver com aquilo. Então você precisa já definir. Se eu estou em um nicho como esse, um nicho que é mais difícil, a maior parte dos meses do ano, ou alguns meses do ano são comprometidos, eu tenho que ter uma estrutura de planejamento ainda mais elaborada. Porque aí, por exemplo, se você pega o nicho que eu falei no início do vídeo, o nicho pet. Cara, o pet vai comer, ele vai ter demanda de produtos ao longo do ano inteiro. Não vai ter um momento, agora é inverno, ele vai comer menos. Não tem dessa. Você até pode ter alguns picos de venda ao longo do ano. Você vai ter esses momentos, sim, de um mês que vai vender mais, outros menos, mas não vai ter uma discrepância já natural do mercado, entendeu? Por exemplo, moda praia já tem uma tendência natural do mercado, alguns meses venderem muito menos do que os outros meses. E aí você já tem que ter esse jogo de cintura para trabalhar bem. Um outro mercado que eu não falei no segundo tópico, mas que você pode pensar também, que é qual que é a tendência do futuro do trabalho no mundo inteiro. Desde a pandemia, principalmente. É o trabalho home office. Você vender produtos para as pessoas trabalharem de casa. As pessoas vão trabalhar de casa o ano inteiro, não é um determinado período dele. E antes de revelar a sexta estratégia, talvez a mais importante de todas, você pode ter o nosso direcionamento para escalar realmente de forma estratégica e exponencial. Tem um link aqui embaixo, clica nele que você vai conhecer o e-commerce exponencial. E a sexta e última estratégia é: não desanima se você estiver em um nicho com muita oferta. Pode parecer contraditório isso aqui, porque os 5 outros itens aqui do nosso vídeo foram falando para você encontrar o nicho certo, para você encontrar um nicho com muita demanda e pouca oferta. Só que, vamos supor que você já está em um nicho que você ama muito trabalhar, que você já está olhando, não tem mais volta. Será que você desanima? Será que você chora? Será que você para de trabalhar com isso porque eu estou te falando essas coisas? Óbvio que não. Óbvio que não. Não é para desanimar, não é para chorar. Muito pelo contrário. Só que se você está em um nicho com muita demanda e muita oferta também, você tem que fazer um trabalho mais profissional ainda, mais avançado ainda. E a boa notícia é que eu te garanto que mesmo em mercados extremamente concorridos,
A grande maioria tem um trabalho amador. A grande maioria não faz nem metade das coisas que a gente coloca dentro do e-commerce exponencial e você pode ter acesso do link aqui embaixo. E aí, o que você vai fazer agora além de entrar no e-commerce exponencial? Tem um link passando em algum lugar aqui nessa tela, te mostrando o erro que mais... Eu não deveria falar assim dessa forma, mas eu preciso ser brutalmente